Pessoal, tudo bem? Começando mais um Insightcast e hoje mais uma vez está incrível. Estamos aqui com duas super empreendedoras, fundadoras da Japi Imobiliária. Eu quero que vocês conheçam a Vanessa e a Lilian. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Prazer é nosso. É um prazer receber estar vocês. aqui hoje. Que legal. E eu já tive o prazer de conhecer a imobiliária de vocês, já conhecer um pouco da história, mas até para o público contextualizar quem que é a Japi, para quem ainda não conhece, depois a gente seguir nessa ideia de negócio. Contem brevemente qual que é os números da Japi, quantos imóveis já vendeu, quantos clientes já atendeu, quantos anos vocês têm de Japi. Fala um pouco pro pessoal. Vou falar primeiro porque eu que comecei imobiliária, né? Eu sou corretora há 33 anos. Legal. A imobiliária Japi tem 25 anos, esse ano faz 25 anos. E, assim, eu comecei a imobiliária porque eu trabalhei num empreendimento, né? Trabalhava em plantão de vendas e trabalhei no empreendimento lá do Medeiros, também no Medeiros, mas do Eloy Chaves, que é onde a gente tem a nossa imobiliária hoje. Legal. E eu vi que era um bairro que estava crescendo muito, uma região bonita, né? Porque tem a Serra do Japi, por isso o nome da imobiliária. E aí eu quis montar essa imobiliária para poder atender um público que vinha vindo muito para Jundiaí, pensando em qualidade de vida, pensando em morar próximo da Serra do Japi, né? Então, esse foi o início da Muito imobiliária. bom. Aí você, que era corretora, formou uma imobiliária e começou a trazer os primeiros corretores. Sim, eu tive um sócio que era o Luiz, que faleceu, e o Luiz, ele fazia a parte administrativa e eu fazia a parte comercial, né? Depois de 2 anos, a Vanessa veio e com o falecimento do Luiz, a Vanessa passou a ser minha sócia. Entendi. E Depois, são irmãs, né? Pra quem não somos sabe. irmãs, trabalhamos Somos juntas. Brigam muito? Nem um pouco. A gente não briga nada. Por incrível que pareça, nós temos a convivência dentro da imobiliária, na mesma sala, nós utilizamos a mesma sala, passamos sábado e domingo juntas e as férias. Caramba, hein? Então, não tem briga, a gente tem a mesma sintonia e o mais legal foi isso, que eu cheguei para passar alguns dias dentro da imobiliária, acabei gostando tanto. 23 anos esse ano, a imobiliária fazendo 25 anos. Esse mês aqui a gente está com essa comemoração aí, começando de bodas de prata, né? Muito bom. E tem muita gente que tem dificuldade nesse segmento, né? Principalmente corretores ou até quem está montando uma imobiliária, está tendo o primeiro time. O que vocês sentiram que foi o que destravou esse crescimento de vocês ao longo desses 25 anos? Se foi uma ação ou um conjunto de ações que fez vocês crescerem muito? Eu acho que um conjunto de ações, né? Mas, na verdade, a gente gosta de dizer que a nossa imobiliária é uma imobiliária muito humanizada. Eu venho da área de biologia e eu falo que o que eu trouxe da área de biologia é a teoria da evolução de Darwin, que ele fala que os organismos que mais crescem e que sobrevivem são os que mais evoluem, não são os mais fortes, e sim os mais bem adaptados. Então a gente vê que a gente tem que se adaptando ao tempo, não deixando de saber que a gente atende pessoas, famílias, né? E a gente faz tudo isso com muito carinho. Então, acho que esse é o grande diferencial da imobiliária. E é um valor desde o começo, aparentemente, né? Cuidar ali do cliente, se importar com a família dele. Nós temos essa cultura muito forte dentro da empresa, de que o que nós fazemos não é só atender o cliente para vender o imóvel, é entender por que ele está vendendo, por que ele está comprando. Eu brinco que o meu celular, acho que ele fala sozinho. Eu já não atendo tanto clientes, mas quando eu atendo, a primeira coisa que eu pergunto é: me conte um pouquinho o que você procura, da sua história, por que você está querendo vir morar aqui nessa região, se você já conhece. Depois que você entende a história do cliente, fica muito mais fácil atender. Acho que esse é o nosso diferencial, é essa parte humana mesmo, porque a IA, ela consegue ajudar nesse primeiro atendimento, nós até usamos a nossa IA,
E a gente entende que quando entra o corretor, é para entender a dor do cliente. E se conectar, né? Eu vejo que as empresas às vezes querem fazer a IA o processo todo. Não dá. Imóvel não tem como. Não dá, mas eu acredito que ela veio para ajudar. Com certeza. Porque ela ajuda em todo segmento, né? Em várias, na operação, no comercial, mas sempre como um agregador, né? Nunca substituindo, porque vocês nunca vão perder esse valor. Nessa pergunta que eu nunca recebi esse tipo de pergunta, qual que é a sua história para comprar o imóvel, enfim. Então eu acho isso bem diferente e muito legal. Já aconteceu de um cliente procurar um imóvel com vocês, eu quero esse imóvel, e ele acabar comprando outro porque vocês guiou ele para outro? Porque aquele não faria sentido para ele? Sim, muitas vezes. E na verdade, assim, o nosso trabalho, ele não começa com o cliente comprador, ele começa com o cliente vendedor, porque a gente tem que entender do imóvel, a gente tem que entender o porquê que aquele imóvel está sendo vendido e para que público ele serve. Então, quando a gente faz um anúncio, a gente já sabe o público daquele imóvel. Então, ele já fica muito mais direcionado, entendeu? Aí, a gente tem outros imóveis que se conversam. Então, a gente tem um posicionamento em várias regiões. A gente costuma dizer que o primeiro posicionamento do corretor é onde ele mora. Por quê? Porque é onde ele conhece aquele condomínio, aquele bairro, aquela região. Ele todos os dias ele está indo no supermercado, na padaria, na escola, levar os filhos. Então ele sabe dizer daquela região, daquele local com propriedade. E aí quando vem um cliente que ele vai ver aquele imóvel que ele anunciou, se ele quer outro que seja do mesmo tipo, porque geralmente vai ser um imóvel que eles se conversem naquela mesma faixa de valor, aquele corretor ele está preparado. Ele não é um corretor generalista que vende tudo em todo lugar. Ele é especializado em alguns tipos de imóvel. Insight maravilhoso isso, porque é a diferença. Se eu sou uma imobiliária, eu estou crescendo, eu vou contratando qualquer tipo de corretor, e aí eu coloco o imóvel de alto padrão para ele vender, um de médio padrão, um de baixo padrão, aí ele começa a não entender muito o que ele vai focar, ele vai focar só no básico ali do imóvel, né? Ele não vai conseguir conectar com o cliente e vender tão bem. Então até os corretores que vocês contratam, vocês focam em, se eu quero um corretor para atender alto padrão, geralmente eu vou captar ali um corretor que já está no meio do alto padrão, não uma pessoa de fora, né? E o mais interessante é que quando nós começamos essa parte de aprender qual é o perfil do corretor, ele também começa a entender que ele conversa com as pessoas da comunidade dele. Então, onde ele mora, aquela faixa de valor é o que ele vai conseguir vender muito bem. Ele sabe conversar com aquele público de onde ele mora. Então, eu entendo que a partir do momento que a pessoa escolhe um nicho, um posicionamento, ela vende não só o imóvel, ela vende a região, ela vende a escola que os filhos dela estudam, ela vai vender o dono da padaria porque ela sabe quem é o dono. Então, tudo isso agrega ao imóvel e não só a metro quadrado, né? Exatamente, porque às vezes tem até um outro corretor falando daquele mesmo imóvel, né? Se não tiver exclusividade. Mas é diferente você saber o que tem em volta e falar com propriedade do que tem em volta do local, né? Não, eu acho perfeito isso, e eu acho que só isso aqui já respondeu a dúvida de por que muitos não têm resultado. Porque às vezes ele está tentando vender tudo para todo mundo e ele não está especializado em nada. Inclusive, nós temos... O meu filho trabalha com somente lançamentos, então ele tem a Japi Lançamentos, que é especializada em lançamentos, que é outro público também, né? Então, são outros corretores que trabalham nessa empresa, porque a gente sabe que cada corretor ele tem que ter uma especialidade. Então, a Japi Lançamentos hoje trabalha só com lançamentos. Nós trabalhamos com imóvel de terceiros. Não significa que muitas vezes a gente não possa vender um lançamento. A gente faz uma parceria, né, com os corretores de lançamento que sabem explicar sobre o produto e aí a gente vende junto com eles. E legal. Eles junto com a gente também, quando eles
uma pessoa foi até o lançamento, mas quer um imóvel pronto, um imóvel já de terceiros, né? Eu acho fenomenal. A gente lida isso todo dia praticamente. Alguém fala, quem que é o seu público? E a gente pergunta isso para outras empresas. Meu público é todo mundo. Nunca é todo mundo. Mas sabe que muitas pessoas às vezes perguntam, a sua imobiliária atende quem e qual é a faixa de preço que vocês gostam de trabalhar? A gente gosta de trabalhar com tudo, desde o primeiro imóvel, aquele que a pessoa comprou com muito custo, que ele acabou de casar e é Minha Casa Minha Vida, até aquele imóvel que é de 3, 4 milhões. Por quê? Porque se eu tenho corretores especialistas, se cair na minha mão um imóvel e não é meu perfil, eu faço uma parceria. E dentro da imobiliária nós temos muitas parcerias. Até é engraçado porque nós postamos, às vezes, um imóvel vendido e tem 3 corretores envolvidos. Ai, nossa, divide em 3 uma comissão, mas a gente prefere dividir em 3 uma comissão e você colocar aquele corretor que fala com aquele público, mas que o cliente é seu, porque ele tem uma afinidade com você, às vezes é amigo, conhecido, mas o produto não é o seu produto, do que fazer sozinho e não entender nada daquilo ou da região. Perfeito. Eu penso mesmo. E acaba não vendendo, né? Não vende. Porque você não é especialista em nada, você não sabe explicar nada. Quer dizer, não adianta uma pessoa ter uma casa de 5 milhões e uma outra casa de 500 mil. O público não vai ser o mesmo. A pessoa que vai ver a de 5 milhões, ela quer ver mais uma casa, você não tem, porque você tem a outra de 500 mil. E o mesmo quem vende a casa de 500 mil. O cliente quer ver outros imóveis, se você não tiver outros para mostrar, você fica com aquele único, quer dizer, você fica com coisas diferentes e acaba não tendo uma assertividade na venda, né? Faz todo sentido. O que eu gosto disso é, dentro da imobiliária, que atende todos esses públicos, tem as equipes especializadas para isso. E eu até, quando fui conhecer lá, foi numa terça, e eu até elogiei vocês por conta disso, que eu achei incrível vocês rigidamente treinarem os corretores toda semana, né? Sim. Isso é algo que as empresas sabem que devem fazer, algumas não sabem que devem fazer, aí não fazem, mas as que sabem também não fazem. É chato, né? Ficar treinando no funcionário, treinando no time. Só que o quanto vocês viram que realmente destravou de crescimento só por treinar o time? Foi uma alavanca que mudou o jogo de vocês, esses treinamentos continuamente toda semana? Olha, na verdade isso já acontece há tanto tempo que a gente rotina. não sabe Faz o que... parte da nossa vida. Faz parte da empresa. Então a gente não sabe o que seria se não fosse. Eu acredito que nós não teríamos tanto sucesso. Porque as pessoas têm que evoluir, né? Exato. Isso faz parte da evolução. Senão você está findado a extinguir. Então, hoje, com a IA, tem sempre uma pergunta que as pessoas fazem: será que a IA vai substituir um dia o corretor? De forma alguma, porque a IA pode dar o primeiro atendimento, ela pode falar as características do imóvel, mas ela não tem aquele contato pessoal, né? Primeiro com o proprietário para saber quais são as características do imóvel dele, que vai levar outra pessoa a comprar. Exato. Né? Quem que vai comprar um imóvel? Quem que vai comprar aquele imóvel? Entendeu? O robô não sente que tem uma vida nova vindo, né? Um casal vai ter mais um filho, ou alguém da família faleceu e eles precisam se desfazer daquele imóvel. Então, essa humanização nunca vai deixar de existir, por mais que venha toda a tecnologia para nos ajudar. Porque enquanto o corretor está atendendo um cliente, a IA está explicando para o cliente que chegou, né, por um lead, ela está explicando sobre as características principais do imóvel para ver se é aquilo que ele quer, ou oferecendo outros produtos, até chegar no corretor. Né? Exato. Aí ele já vai entender o lado pessoal do cliente e, consequentemente, vai acabar conduzindo ele para o lugar certo, né? Sim. Corretor, vocês têm quantos hoje que são corretores lá dentro da imobiliária? 35. É gente, hein? E nós acreditamos que as pessoas que estão lá é porque acreditam exatamente Comprar o sonho, né? E eles gostam
terças-feiras, porque cada terça-feira a gente traz um convidado novo, um advogado. Da última vez nós tivemos o pessoal de arquitetura falando sobre as novidades. Cada semana a gente leva um assunto diferente. Então, é agregador, né? Trazer pessoas e assuntos para dentro da sua empresa. Com certeza. Isso dá mais armas, né, digamos assim, na hora da negociação, porque ele já vai conhecer até de arquitetura, por exemplo, mesmo que não é muito a área dele. Não, e a gente coloca tantos assuntos. Mês passado nós tivemos a parte tributária, que foi o pessoal da Triune, que é uma empresa que nós temos de escritório de contabilidade. Nós tivemos já o Dr. Martinelli, que conversou junto com a nossa advogada, que é a doutora Andréia, também Ferrigatti, sobre a parte jurídica. Então, tem tantos assuntos que não é só o imóvel que o corretor precisa saber, né? Ah, com certeza, né? Porque é o rapport que ele vai gerar com o cliente, às vezes até se ele descobrir o time que o cliente torce, por exemplo, né? É algo besta, só que ele cria essa conexão e vira, digamos, o amigo do cliente. Aí pode vir outro corretor, até com um imóvel semelhante, ou até mesmo o imóvel, se não tiver exclusividade. Mas se eu criei mais conexão com vocês, por exemplo, é óbvio que eu sou mais propenso a comprar, né? Mas você consegue perceber muito isso na captação do imóvel. Porque, por exemplo, se você vive numa comunidade de alto padrão, você frequenta os mesmos locais, as pessoas, os teus vizinhos te conhecem e eles têm segurança para deixar o imóvel com você. Eles não vão deixar um imóvel com qualquer corretor. Sim. Porque hoje em dia você pode, né? É o patrimônio dele, né? É um patrimônio, né? E outra, quando você está vendendo imóvel, você tem acesso a assim, coisas sobre a família, né? Conhecer a família, fazer as visitas, participar da rotina da família. Então, se não for um corretor de confiança, você está colocando em risco sua própria família. E também o patrimônio da pessoa, que não é só o imóvel, né? Eu estou vendendo um imóvel de 5 milhões e eu quero comprar um outro de 8 milhões. Quer dizer, quem sabe isso é o corretor de confiança. Não pode ser qualquer um, né? Porque você não sabe o que qualquer um poderia fazer com o conhecimento de um dado desse, né? Faz todo sentido. Tem muita gente que, até no mesmo segmento, né, eles querem entrar para o público de alto padrão, quero vender casa de alto padrão. Vocês diriam que o primeiro passo para isso acontecer é frequentar os ambientes do alto padrão, antes de querer vender para eles, né? Com certeza. E frequentar e viver a vida, né? Então, assim, corretores de alto padrão, eles têm que morar em locais assim, porque você tem que jogar futebol, você tem que fazer parte do clube do vinho, né? As mulheres fazem parte das mães, parte social. Da parte social das mães que... A venda acontece fora da imobiliária, né? Porque as mães, produto todo mundo tem, elas né? se conhecem, têm os filhos na mesma escola. E aí, se você é corretora, ela vai falar, olha, eu estou querendo vender meu imóvel. Quer dizer, ela te vê todos os dias, ela conhece seus filhos, né? Então, ela vai querer um corretor, uma corretora que seja do mesmo meio que ela vive. Fenomenal. E o que eu vejo também, as pessoas no alto padrão, que não vivem alto padrão, elas vão falar do imóvel coisas que não importam, né? Em vez de falar, às vezes, de um detalhe ali que faz diferença, um fogão que custa ali 50 mil reais, 100 mil reais que está embutido e é diferente, né? Uma área gourmet diferente. Não, ela vai focar só no entregável, no metro quadrado ali e acaba não trazendo um resultado bom. Né? E falando, né? A gente falou do alto padrão, mas o mesmo é de um médio padrão ou de Minha Casa Minha Vida, mostrar o que tem de qualidade aquele bairro, aquele condomínio, né? Então, é um apartamento de 60 metros, mas que tem uma área de convivência muito boa, uma área de lazer bonita, com piscina para os seus filhos, ou né, se é para um casal, um apartamento que seja mais para pessoas adultas, que não querem ter filhos. Então, para tudo isso, você precisa conhecer o local e você precisa viver
a vida daquela pessoa que vai comprar aquele tipo de imóvel. Né? Faz muito sentido. E imagino que quando tem uma criança ali no meio, fica mais fácil ainda, né? Que aí você já leva a criança pra piscina, pra área de... Aí você já brincar. escolhe um local que tenha isso, né? Ou se é um bairro que tem escolas perto, mas que tenha também locais com quadra para as crianças brincarem, centros esportivos, né? Então, tudo isso você tem que conhecer, conversar com as pessoas para poder indicar o imóvel ali dentro do seu nicho que serve para aquela pessoa. Perfeito, porque aí vocês criam até os influenciadores, né? Porque depois na casa, quando o casal estiver pensando, é a criança que vai estar influenciando. Ou a mulher vai estar influenciando o homem, ou vice-versa, o homem influenciando ela porque ele gostou de uma área específica. Então, vocês continuam com a venda usando esses influenciadores ali internos também, né? Vocês hoje têm um volume muito grande de corretores e eu já vi muita imobiliária sofrer com alta rotatividade de corretor. Hoje vocês acreditam que o que mantém, o que retém os corretores lá dentro da Japy? É a cultura de vocês que é forte? É alguns outros aspectos, remuneração? O que seria exatamente essa retenção desses corretores? Também acho que é um conjunto, que é um conjunto, porque a cultura é muito forte, mas nós somos muito humanas. As duas trabalham juntas, somos família e nós acreditamos que quem trabalha lá também faz parte de uma família. Então a gente brinca muito que é a família Japy. A maior parte do tempo nós estamos com essas pessoas, então a gente quer que eles se sintam bem, então a gente gosta de ter o prédio sempre muito arrumado, arborizado. E é fenomenal. Quem visita a nossa empresa vê, né, essa parte aí que a gente gosta de deixar tudo muito gostoso para aquele café, uma entrega de chaves, por exemplo. A gente faz um bolo para deixar para o cliente na mesa. Legal. Nós entregamos com carinho sempre algum presente, uma cesta, um vinho, porque a gente acredita que essa parte humana é o que está faltando hoje, principalmente. Ele vai lembrar pro resto da vida. É. Com toda certeza. A gente tem até uma parte social que a gente acaba entregando no dia da assinatura, um certificado onde a pessoa está participando da doação de pratos. Então, aquela compra e aquela venda, aquela locação, ela gerou um valor que nós atribuímos hoje a gente está com uma empresa que chama Mudando Histórias, que gera pratos. Então, mês passado foram 300 pratos que nós entregamos. São pessoas que são alimentadas. A gente fala prato, mas são marmitex. Uma marmitex, geralmente, numa comunidade é dividida com 3, 4 pessoas. Então, aquilo lá não é só o valor do imóvel ou o comissionamento do corretor. O que está agregando? Você está com a Japy, trabalhando peso, lá dentro. Você trabalha lá dentro porque você faz parte de uma família, porque você se doa, porque você é parte de um meio, né? Fenomenal. E eu ainda vejo as imobiliárias, outras, né, falando, o meu diferencial é o atendimento. Mas quando o cliente compra, não dá nenhum presente para ele, tipo uma comemoração. Vamos falar que a pessoa, na média, ela vai trocar de imóvel ali na vida dela, comprando, né? 2 ou 3 vezes, né? É mais ou menos isso, né? Vai ter uns investidores que aí vai trocar bastante. Falam que no Brasil, a cada 10 anos, a pessoa muda. Então, essa é a média. Se ele conquista o primeiro imóvel com 30, então ele vai ter mais alguns ali. Mais alguns anos. Exato. E a gente procura fazer isso para o cliente como um evento, né? A entrega de chaves. E o corretor participa de tudo, né? E vai participando o cliente de toda a compra. Então, a gente tem um suporte jurídico que vai tirar todas as certidões, dar garantia para o proprietário e para o comprador de que aquela venda vai ser bem feita. Então, a gente acompanha isso do início até o final, que é a troca de titularidade de contas de água, luz, do condomínio. Isso nós fazemos também. Nós fazemos também. Então, a gente dá um suporte. A gente dá um suporte do começo ao fim, porque não é simplesmente, receber a comissão, agora esquece, né? A gente
faz questão de fazer disso um evento para a pessoa, porque como você falou, né? É a vitória da vida dela. É uma vitória, que conquista, né? Então a gente faz isso um evento e mostra para ela todo o suporte que ela teve, ela entender de que ela fez uma compra ou uma venda muito bem feita, que ela tem segurança, o proprietário de receber o dinheiro dele, o comprador de ter investido num negócio certo, né? Hoje você pensa que assim é muito fácil as pessoas fazerem uma negociação entre comprador e vendedor, se for pensar pela internet. Eu vou lá na IA e eu procuro no chat como é que eu faço, que documentação que eu pego. Só que será que a pessoa entende daquela documentação? Ela entende o que significa aquelas certidões que ela pegou? Até se prejudica às vezes, né? Muito, viu? A gente eu quero o sonho, vira um terror. Vira um terror. Vira um pesadelo. Cláusulas de entrega de chave, cláusulas do que fica no imóvel. Se você não combina tudo, se não tem uma imobiliária por trás, às vezes o que podia ser um sonho virou um pesadelo porque a pessoa não sabia o que colocar no contrato. A IA não vai responder, né? Não vai. Aí o que era a vida dela, que ela lutou às vezes anos para conseguir aquilo, vira um pesadelo. E eu não sei como está hoje, mas até então tinha uma pesquisa que o principal sonho do brasileiro era ter o próprio imóvel, o segundo sonho era empreender. Mas o primeiro, acredito que até hoje continua a ser ter o primeiro imóvel, né? Todo mundo sonha com a própria casa, o próprio apartamento. Sim. E eu vejo que vocês valorizar isso, que digamos assim, é uma atitude que outras pessoas sabem também, só que ninguém quer fazer, ninguém quer abrir margem ali, ter um custo a mais de presentear o cliente. Mas eu vejo que isso na verdade é um investimento. Quantas indicações vocês já não conseguiram daquele cliente? Sim, porque ele pode até voltar a comprar de vocês uma ou duas vezes, não vai comprar 10, a não ser que seja um investidor, né? Mas mesmo que ele não volte, porque ele nunca mais vai se mudar, ainda assim ele vai ter mais pessoas que ele vai poder indicar. E aí aquele cliente ele vira um canal para vocês. Sim. Então indicação, imagino que é um bom canal para vocês, né? Sim, naturalmente. Rede de indicação. Nós gostamos muito do Google, quando a pessoa fala sobre a experiência dela. Nossa. Então hoje cedo até o Google me avisa todas as vezes que algum cliente faz uma avaliação. Que legal. E, nossa, eu sou a viciada em ler o que as pessoas estão falando. E eu fico muito feliz, porque a maioria das pessoas inclui a imobiliária na resposta, né, do como ela foi atendida, e o corretor também. Então, quer dizer que a gente está criando pessoas que tenham a mesma filosofia que nós duas. Então, não é só a gente acreditar que ser humanizado é a melhor forma de atender. Os nossos corretores também seguem a mesma linha. São reflexos. Né? São reflexos. Isso é perfeito, porque se a gente começa a crescer um time e esse time não é o nosso reflexo, acabou os valores da empresa. Vira uma outra empresa, né? Vira uma outra empresa. E aí, consequentemente, acaba não dando certo, porque não seguiu os valores que vocês colocaram ali desde o início. Sim. Parabéns por isso. Eu acho incrível esse cuidado e eu vejo que quando a gente está falando de um produto high ticket, né? Seja imóvel, seja carro, enfim, a gente realmente tem que fazer uma venda diferente. Uma venda ali de relacionamento. Não é uma transação como comprar uma pizza. Que eu vou lá, escolho o sabor, pago e já era. Sim. Tem que ser algo diferente, tem que ser uma experiência, né? E eu vejo que vocês focam em vender experiência para o cliente, né? Sabe que nós temos um slogan, né, da imobiliária, que é: nós temos as chaves para os seus sonhos. E até a gente teve uma discussão assim, a gente vai colocar a chave para o seu sonho ou as chaves para os seus sonhos? Eu falei, gente, as chaves. Porque nós temos as chaves da casa da pessoa, as chaves de um local comercial, legal, industrial, o que ela queira comprar, né? Porque às vezes ela quer também comprar um imóvel para um investimento. Então, nós assessoramos a pessoa em qualquer tipo de compra que ela queira fazer e venda também, né? Então, nós demos a segurança para aquele proprietário de que aquele investimento dele, ele estará seguro nas nossas mãos. Então, que a gente vai encontrar um comprador que realmente vai pagá-lo da forma correta, né? Porque, infelizmente, acontece muita coisa ruim, né?
Então, o nosso dever é dar segurança para que a pessoa tenha as chaves para os sonhos dela. Não, perfeito. E que seja muitas chaves, né? Sim. A gente tá falando aqui de como fazer uma boa venda, né? De encantar o cliente, oferecer o melhor para ele. Mas na opinião de vocês, o que mata uma venda que vocês veem no mercado? Que atitudes matam uma negociação com o cliente? Eu falo que a falta de interesse do corretor entender a dor do cliente. Aquele descaso onde você não quer saber sobre a dor dele, sobre o que ele está buscando, sobre por que ele precisa vender, e só pensar no dinheiro, na comissão. Para mim isso não é trabalhar com imóveis. Hoje a gente trabalha com pessoas. Então, a parte de desonestidade, hoje ética para a gente é um dos pilares principais. Se você não tem ética, se você não é honesto, não tem como trabalhar com a gente. Isso é muito bom, esses valores, porque é o natural, né? Infelizmente, muitas pessoas estão ali no mercado e quero comissão, quero vender, e esquece de focar no cliente. Quantas vezes até aquele lead, aquele cliente que não converteu naquele momento, porque faltou uma renda, por exemplo, se o corretor dá atenção, mostra para ele, ó, quando você conseguir essa renda aqui X, você vai conseguir comprar. Se você conseguir acumular essa entrada, você já viabiliza o seu sonho. Às vezes aquele possível cliente que não fechou, que outros descartariam ele, vai fechar daqui 5 anos, mas é uma venda. Ou que nem aconteceu esses dias, a pessoa foi buscar um imóvel de 350 mil, que já é um imóvel barato, né, para Jundiaí. Jundiaí está numa faixa um pouco mais alta. Mas nós conseguimos mostrar para ele que nesse momento, pela renda dele, ele teria que comprar um de 250, mas que nós estaríamos ali daqui 1 ano conseguindo ajudá-lo a vender aquele e ir para um de 350. Perfeito. Então ele entendeu que ele não estava apagando o sonho dele ou que ele teria que esperar mais tantos anos para conseguir o de 350. Ele só precisava ter calma, porque ele iria com certeza para aquele lá, e eu estaria do lado dele quando ele fosse para o outro. Vocês deram um caminho para ele, né? Esse aqui é o que você quer, mas trilha esse Vamos caminho. começar por esse. Sim. Daí eu até mais brinquei, fácil. depois é só pular o muro, porque o condomínio que você quer é ao lado. Ele Que deu legal. até... fica na mesma rua. Nós já tivemos muitos clientes, Muito legal. né, que passaram de um imóvel para o outro, e a gente sempre oferece uma análise de crédito para a gente entender qual é o momento daquele cliente, né? E é isso, não pensar no dinheiro só, né? Porque se a pessoa começa uma negociação pensando em quanto ela vai ganhar, ela já perdeu essa negociação, porque a Exato. negociação tem que ser boa para todo mundo. Então tem que ser boa para quem está vendendo, para quem está comprando, e em consequência a gente ganha disso, né? É uma consequência o É dinheiro. uma consequência. É por isso que eu falo que às vezes o pessoal fala assim, mas daí vocês abaixam a comissão? Eu falo, olha, nós vamos juntos ver qual é o melhor valor do seu imóvel, para a gente achar aquele comprador que possa adquiri-lo no valor acertado entre nós. O nosso trabalho custa 6% e o seu imóvel custa tanto. Não é que a gente nunca vá abrir mão de uma negociação, mas não é a primeira coisa, porque para uma negociação, para chegar a uma negociação, hoje ela precisa de muita coisa, né? Da gente chegar até aquele cliente-alvo, né? Então, esse é o nosso trabalho, a gente tem muito gasto com isso, depois a gente tem também uma equipe jurídica, tudo. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Então, a gente não tem vergonha de receber a comissão de 6%, né? A gente sabe que isso é em consequência ao nosso trabalho. Tem muitos clientes, é uma coisa muito satisfatória até de saber. Tem muitos clientes que pagam a comissão de 6% e ainda dão uma gratificação para o corretor. Que legal. Porque eles ficam tão satisfeitos, assim, eles falam, olha, você Muito fez bom. um atendimento fantástico, me ajudou, me acompanhou até o final, e aí eu quero dar mais esse dinheiro para você. Perfeito. Os corretores novos até perguntam, eu posso ficar com esse valor? A gente, sim, você seu, né? pode, porque você mereceu, você atendeu ele tão bem. E muitos clientes viram nossos amigos.
maravilha. Eu tenho uma cliente que fez uma venda dos pais esses dias, que ela tá com a gente já há 24 anos. Caramba. E foi muito legal. Eu falei, chama Marinês. Eu falei, Marinês, pensa que você foi uma das minhas primeiras vendas, né? Então, é tão gostoso você Com saber certeza. que a pessoa continua com você, né? É que é algo que hoje acaba sendo mais difícil de achar, né? Hoje eu já vi gente com vergonha de falar que é vendedor, porque vendedor acabou ficando com uma imagem ruim no mercado. E eu discordo disso. Só que é porque tem muita gente pensando em eu vou vender para ganhar ali o dinheiro, eu vou vender por causa disso, eu vou prejudicar outra pessoa se precisar para eu ganhar aquela comissão. Isso tem no mercado, não vamos negar, né? Ah, Sim. tem, e tem bastante. Mas não tem sucesso. Exato. Essa Não pessoa não ficam. tem sucesso. Porque é o que você falou, a gente também tem muito sucesso em indicações, né? Então, Exato. Um cliente que é atendido por uma pessoa que só está pensando na comissão dele, ele não está fazendo um atendimento de excelência. E o cliente percebe também. Percebe. Claro que percebe, nós percebemos. Lá a gente isso. fala muito pro nosso time desde o começo. A gente, até nas nossas reuniões, que geralmente falando um pouco da proposta, como a gente pode ajudar o cliente, mas tem que ser algo construtivo. Se esse cliente ele não fechar com a gente, ainda assim ele vai sair aprendendo algo. Sim. Porque no nosso mercado também tem a mesma coisa. O cliente sente aquele cheiro de que ele está querendo me vender, ele está querendo empurrar a coisa. Vamos fechar agora, é só hoje, é só faz o Pix agora. E aí começa a ficar um pouco até chato e o cliente fala, não quero, ele não está pensando em mim, obviamente não vai priorizar ali o meu bem-estar, o que é melhor para mim. E de qualquer compra, né? Hoje em dia, você entrar numa loja que aquele vendedor fica te empurrando uma roupa, por exemplo, você sente que ele não está te escutando. Ele não entendeu por que você entrou ali. E você sai sem comprar, porque Você é tão deu o melhor incômodo, exemplo. né? Quando você entra na loja e alguém vem falar, oi, posso te ajudar? O meu cartãozinho aqui, o que você fala? Tô dando uma olhadinha. Você não Tô fala que tá dando uma procurando um olhadinha. blazer, que tá E procurando... se a pessoa começa a te seguir, aí você sai mais rápido ainda da Com loja, certeza, né? Com certeza. Seria diferente se você entrasse e depois chega... Vanessa, vi que você tá procurando um blazer aí, você trabalha no escritório, tá entender. procurando... Aí sim, eu tenho uma reunião Posso te mostrar importante outras amanhã. roupas. Às vezes Perfeito. eu entrei, quantas vezes entrei numa loja para comprar uma roupa e acabei saindo com uma sacola. Porque a pessoa fala, olha, eu vi que você gosta desse estilo de roupa, vou te mostrar uma coisa que não está aqui na prateleira, mas eu vou te mostrar. E aí a pessoa começa a mostrar e não tem pressa de você experimentar ou de você olhar e de você também falar, não, esse eu não gosto, não fica te empurrando nada, né? Eu acho que é o mesmo. Nós temos um curso, né? Quando um corretor entra para a imobiliária, por uma semana ele faz um onboarding. E esse onboarding, ele fala sobre atendimento. Eu falo para as pessoas assim, se você acha que você veio aqui para vender imóvel, você está muito enganado. Você veio aqui para aprender a atender pessoas, a cuidar Legal. de pessoas. O nosso negócio é um negócio de pessoas e não de imóveis. Porque as pessoas moram nos imóveis e elas estão vendendo por algum motivo, né? E é uma compra que é comprando. na emoção, né? Compra, Não é aquela compra, digamos assim, a compra racional. Acabou a pasta de dente, eu vou no mercado e vou comprar Sim. a pasta de dente que precisa. O imóvel ele está 100% ligado ao emocional da coisa. Então, Sim. ou seja, emocional, pessoas. Então precisa ter essa pessoas. conexão, né? E eu vejo até isso ser a resposta de por que muitos corretores eles fazem 1, 2 vendas no ano às vezes. Nossa, eu Porque acho eles não incrível. entendem o jogo. Quando um corretor fala, vocês estão indo bem? Sempre nós estamos indo bem. Exato. Porque isso daí foi uma consequência daquele trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 25 anos, né? Exato. E pensa assim, ó, o Jundiaí hoje é uma das principais cidades do Brasil para se viver. Não me lembro ao certo se ela tá no ranking Segunda em segundo, qualidade né? de vida. E é realmente perfeito. E esse ranking tá disparado aí pelo Brasil, que eu recebo... Faz tempo, né? Não, e eu recebo muita ligação ainda falando assim, eu vi que o Jundiaí é a segunda em qualidade de vida e eu moro no Rio de Janeiro, eu quero morar em Jundiaí. A gente tá vendendo muito pro pessoal Gente de São Paulo de que quer São vir pra Paulo cá. e de outros estados, porque o ranking de Jundiaí tá lá no alto. né? Exato. Até o que eu ia perguntar para vocês. Do nosso lado, quando a gente ajuda empresas em questão do marketing, da captação, elas a venderem mais e são do segmento imobiliário,
a gente sempre sente que em Jundiaí é muito mais fácil do que, obviamente, lá em São Paulo, embora dá para ter resultados também. Mas ajuda vocês muito também, acho que até por isso vocês escolheram ficar mais em Jundiaí, por conta desse mercado aquecido, por conta do ranking, né? Na verdade, a gente trabalha em Jundiaí porque nós temos corretores posicionados em diferentes regiões. Porque o que vende é isso, é o posicionamento, que é tudo que a gente falou até agora, da pessoa conhecer o local Legal. que ela está vendendo, né? Às vezes o pessoal pergunta assim, mas como que está o mercado? Eu pergunto assim para a pessoa, tem gente nascendo? Tem gente morrendo, casando, se separando? Então, Nunca o vou deixar mercado de está comprar bom. Não vai deixar. Sempre tem Então, alguém vendendo, assim, alguém é comprando. você entender daquele produto que naquele local, com certeza, vai ter alguém que quer vender o imóvel, porque um filho está nascendo e ele precisa de um imóvel maior, alguém que faleceu, alguém que casou, foi morar junto, né? Então, sempre vai ter esse movimento. Enquanto existir pessoas, vai existir esse movimento. E faz todo sentido. Até falando disso, no futuro breve, vocês sentem que o público, o mercado vai mudar para algum lado? Ou vocês sentem que realmente vai ser a mesma coisa, entre aspas, sempre? Ou vai ter uma procura maior por tal tipo de imóvel? Ou, enfim, vem algo diferente para o futuro? Eu sinto que aquelas casas que antes da pandemia nós vendíamos como um sonho, hoje já não é tão sonho. Aquela casa gigantesca com 6, 7 Caramba, é verdade. suítes, Eu não 8. sonho com uma casa gigante. Quem da sua geração, que é muito antes da minha, fala que quer morar numa mansão. Só que antigamente era o sonho. Você lembra que meus verdade. pais nunca tiveram essa possibilidade, mas eu falava. 15 quartos na casa. Ai, eu quero morar em uma mansão. Não tem mais esse tipo de busca. E é verdade. Eu quero, mas algo mais compacto, sabe? Não preciso Qualidade ter de vida. 15 quartos. É isso que Qualidade você de quer. vida, né? Você É quer verdade. uma qualidade de vida. Vai precisar falar com a esposa, tem que ligar pra ela, porque Não ela é tá mais. em algum lugar da casa que não dá pra achar. Então, eu acredito que esse é o futuro, é ter qualidade de vida independente da metragem. Eu Legal. vi esses dias, né? Achei bem interessante. A Jimenez, ela mudou para Nova York e ela vendeu um apartamento que ela tinha, se eu não me engano, foi 7 milhões ou mais que isso. Era um valor alto, não lembro exatamente o valor. E ela falou assim, porque agora eu quero viajar, eu quero viver, eu quero qualidade de vida. Quer dizer, você ficar ali com um imóvel caríssimo, né? Mantendo aquele imóvel, Podendo fazer quantas coisas com o valor desse imóvel, Ok, que né? tem pessoas que, tudo bem, aquilo Tem não vai apego, fazer às tanta vezes, diferença, né? Aquele dinheiro na vida dela. Mas, de qualquer forma, se você pensar que você poderia estar viajando pelo mundo, Aproveitando tendo bem mais. outras experiências, conhecendo outras civilizações, né? Então, a gente percebe que as pessoas estão pensando muito nisso, em qualidade de vida. Eu quero morar bem, mas não precisa ser nada enorme, porque as pessoas vivem muito fora hoje, né, do imóvel. Realmente. E se você tiver um local que tem a possibilidade de você reunir pessoas, um salão de festas bom, bonito, que você reúne família, amigos, você não precisa reunir dentro da sua casa, né? Que antigamente você tinha que fazer as reuniões dentro de casa, a casa tinha que ser grande para as famílias grandes, né? Hoje você já não precisa Aproveita disso. o próprio condomínio para isso, O próprio né? condomínio. Isso é fenomenal, eu concordo também. Até falei, caramba, eu não penso em ter uma casa gigante. E eu senti maioria que a das pessoas não pandemia fez essa mudança também, que estava vindo mais lenta, fazer um boom, porque as pessoas começaram a perceber que elas precisavam de ter qualidade de vida, conviver. Eu tive um imóvel que nós estávamos na pandemia vendendo, e ele ligou, ele falou assim, eu quero abaixar o meu valor. Eu pensei, será que ele perdeu o emprego? Ele falou, eu preciso diminuir o meu trabalho, e para diminuir o meu trabalho eu preciso diminuir o que eu gasto. E esse imóvel está tendo um gasto que eu poderia estar convivendo com os meus filhos.
Nossa, aquilo foi uma virada de chave. Eu lembro como se fosse hoje. Foi bem no meio da pandemia, ele falando isso, que ele precisava de tempo. E para ter tempo, ele tinha o quê? Que parar um pouco de trabalhar. Olha só, ele chegou nessa conta e a casa, que não é uma conta tão óbvia, estaria atrapalhando o tempo com os filhos. Quem Com diria, os né? filhos. Quem diria que ele diminuindo o imóvel, ele conseguia ter mais tempo para viver com os filhos. Exato. Aí chega um corretor e vai vender algo mais caro para esse cliente porque ele tem dinheiro. Mas na verdade ele não quer. Ele Não tá focado entendeu, no né? dinheiro. Não Não entendeu o entendeu. momento dele. Tá focado nos filhos. E algo que a gente pergunta para os empresários que vêm aqui também é até o lado humano para eles ensinarem também. Aqui a gente falou muito de coisa boa. O que vocês diriam que foi um erro que vocês cometeram na jornada, um tropeço, que ensinou para vocês uma lição muito valiosa, até para a gente passar para quem está assistindo? Essa lição, ela provavelmente vai servir para quem é do segmento e para quem não é também. Olha, eu vou falar de uma coisa que foi boa, mas que depois a gente percebeu que não era um caminho que a gente queria continuar trilhando. Há 5 anos atrás, acho que 6 agora deu, né? Por 5 anos nós ficamos com uma franquia que foi a Remax, que é uma excelente franquia. A forma que eles ensinam de trabalho do corretor, né, eles conseguiram transformar isso assim num modelo de trabalho que é muito bom, né? Como todo americano faz isso muito bem, eles têm isso muito bem formatado. Só que a Remax, ela queria que a gente aumentasse o número de corretores. Nós chegamos a ter 50 corretores, né? Cara. 50 corretores. Só que nós percebemos o quê? Que esse não era o perfil da nossa empresa. Porque nós gostamos que os corretores tenham essa cultura nossa da empresa, que é de atendimento, de acolhimento, né? De não pensar só em números. E aí a gente percebeu que a gente não podia continuar com essa filosofia da Remax, porque a gente tinha uma filosofia diferente. Os valores mantiveram você a tomar uma decisão. Então, né? embora o modelo de trabalho da empresa seja perfeito, porque é o que o corretor tem que fazer, da né? Remax, temos várias amizades que criaram vínculos dessa época e que continuam, mas a gente acredita que ter muitas pessoas, você perde o controle sobre a parte humana mesmo. Legal. E dá pra ver que isso não é negociável pra vocês. Não é. Não. Hoje nós estamos com 35 porque eles não saem, tá, Igor? O pessoal é bem ponta firme e eu nego todos os dias. As pessoas querem trabalhar com a gente e eu falo, desculpa, mas eu tô sem vaga. Porque eu não quero a quantidade, eu quero a qualidade. Então, infelizmente, eu não tenho vagas. Então, o que eu falo? Fica esperando que, se de repente acontecer de uma pessoa sair, porque a gente já teve várias pessoas que mudaram de estado, que são corretores em outros lugares e graças a Deus tem sucesso, a gente tem amizade e admira, e aí eu coloco mais um para dentro. Legal, eu acho muito bom esse e a gente gosta de ter tempo de se dedicar a essa pessoa, né, a esse corretor, para que ele aprenda a nossa cultura, né? Então, não é só colocar pessoas dentro da imobiliária e deixar com que elas... O que você falou tá perfeito, porque o que acontece na maior parte... Toma, essa é a sua sala, café ali, tá o telefone. Essa é a lista fria que eu comprei no Google. Já chama fria, né? Tá ligando pro cara que às vezes... Né, eu tô com 2 pessoas, Igor, que estão há 2 meses esperando o nosso onboard. E Caramba. até uma me chamou hoje cedo, falou, por favor, Vanessa, eu quero começar a trabalhar com você. Eu falei, não, para esse mês eu vou abrir. Implorando pra trabalhar. Olha que legal. Eu fico muito feliz. Esse é um case. E não é com ostentação que eu falo isso. Isso é orgulho. É com orgulho de saber que nós estamos já tendo procura por querer trabalhar lá, porque a nossa cultura e nosso sucesso está espalhando por Jundiaí. Olha a importância disso, porque vocês atraem não só clientes que querem comprar da Japy, como talentos que querem trabalhar na Japy. Ou seja, tem um processo de contratação. Se em algum momento fizer sentido vocês aumentarem a equipe, vocês vão ter muita gente para escolher, porque é desejável trabalhar na empresa.
E é algo que às vezes o empresário ele pode não olhar, ele não liga para a cultura, não liga para como a empresa dele se expõe. Logo, nem o cliente se interessa, nem o talento se interessa para trabalhar lá também. É verdade. Aí a vida dele é difícil para vender mais e para contratar. E a gente também, nessa escolha, não é que a gente faça uma seleção, mas nessa escolha, a gente, por isso do onboarding, né? É a crucial. gente mostra como é que a empresa pensa e trabalha. E se for legal para a pessoa também, né? Tem muita gente que no onboarding mesmo a pessoa sai, porque não é o que não ela aguentou, quer. Não fez sentido O para Igor ela. é muito engraçado, porque geralmente eu coloco no máximo 5 pessoas no onboard. Aí no metade do onboard, às vezes a pessoa não aparece mais ou pega a malinha dela e os corretores antigos falam: "Ih, Vanessa, vocês espantou alguém porque pegou a malinha e foi embora". Mas não é que a gente espantou, a pessoa viu que não era para ela e tá tudo bem. Mas isso é bom porque uma cultura boa e forte, ela atrai e retém quem é bom e quem é compatível com a cultura e expele quem não faz sentido com a cultura. Mesma coisa, eu não gosto de comida japonesa. Eu daria certo viver no Japão? Não. E nem trabalhar. E nem trabalhar. Você não ia oferecer muito bem essa comida, Exato. né? Lá é uma cultura, digamos assim. E é uma cultura deles, não tá errado. Só não me encaixo nela. E vender a mesma coisa, Vender né? a mesma coisa. Outro dia uma pessoa perguntou assim: "Você vende galpão?" Eu falei: "Não, porque eu não entendo sobre galpão e eu não tive interesse em me especializar em galpão. Então, por que eu vou tirar a chance de outra pessoa que é especialista nisso?" Aí eu falei: "Olha, mas eu conheço uma pessoa que vai te atender muito bem." E é muito engraçado, porque é tão natural e tá tudo bem eu passar para uma pessoa que gosta do produto, que gosta da comida japonesa. É isso, né? Não, Agora legal. nós temos até um corretor que se interessou. Eu falei para ele, então, faça cursos, Nossa, ele tá aprenda indo super bem. muito para você passar a trabalhar nessa área, porque nós gostamos de corretores especialistas, né? Faz todo sentido. E a gente, assim, faz muita diferença para a nossa empresa a pessoa ter a paixão pelo que ela faz. Nós temos lá um jornalista, que foi foi repórter, né, da Globo. Ele trabalhou num programa que era, como que é, A Terra da Gente, acho que era, o Eduardo. E ele é uma pessoa muito legal. E ele, na última reunião, ele ganhou uma premiação e ele deu um depoimento que foi bem emocionante, assim. Ele falou: olha, no começo foi difícil para mim, porque era uma transição de carreira, né? Mudar, e até às vezes eu tinha vergonha de falar para as pessoas que agora eu era corretor, não era mais jornalista, tal. Ele falou: mas hoje eu amo o que eu faço assim, com muita satisfação, e é por isso que ele está tendo sucesso, né? Daí ele falou da empresa, o suporte que a empresa dá, e que isso é o que está fazendo com que ele cresça nessa profissão. Eu concordo muito. Fazer o que ama é o que vai te sustentar até num dia difícil, a você ainda assim amar aquilo e seguir em frente. E tem dia que a gente não acorda bem. Normal, somos tá seres tudo humanos, bem, né? Só que eu amo aquilo de paixão. Então faça sol, faça chuva, independente se estiver bem ou ruim, vou estar lá lutando. Então, fenomenal isso. Foi uma enxurrada de insights aqui e até por isso é o nome do nosso podcast Insightcast, porque essa cadeira é frequentada por empreendedores, quem realmente constrói Brasil, que são vocês. Então, parabéns pelo negócio que vocês construíram. Obrigada. Vocês deram muito insight aqui realmente para Obrigada. quem é do segmento, para quem não é do segmento e vai modelar isso para a empresa. E uma pergunta padrão que a gente tem em todo episódio para encerrar, e hoje vai ser em dose dupla, de tudo que vocês falaram, e até talvez se não falou alguma coisa específica, qual que é o único insight, o único conselho, uma mensagem que vocês deixariam para quem está assistindo? Pode ser um conselho para o negócio da pessoa, para o segmento imobiliário, ou até mesmo para uma pessoa física, algo mais pessoal também. Cada uma de vocês, que conselho vocês dariam? Olha, eu acredito em união, parceria. Eu gostaria muito que os corretores, principalmente da nossa região, se reunissem e se apoiassem. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Então, a gente está aí muito aberto a ter amizade, a ter essa parceria com outras imobiliárias, com outros corretores, e a união vai fazer o nosso futuro muito melhor. Legal. Isso. Perfeito.
E um conselho assim que eu dou para quem quer fazer qualquer coisa na vida, não só ser corretor, né? É que a pessoa tenha um norte, que ela saiba para onde ela quer ir, porque quem não sabe, qualquer lugar serve, não é? Exato. Então, que ela saiba o que ela quer, as portas da imobiliária sempre estão abertas, né? A gente demora, mas a gente faz gente chama, o tá? onboarding, então se a pessoa quiser experimentar para ver se é aquilo que ela gosta, e se for isso, a pessoa tem que seguir aprendendo, fazendo cursos, trabalhando, se dedicando, porque daí ela sabe qual é o foco dela. Então, é que as pessoas tenham um foco. Perfeito, assina embaixo de tudo isso. Obrigado, pessoal, foi um Ai, prazerzaço. parabéns. E Foi muito parabéns para gostoso. vocês pelo que vocês Obrigada. construíram. Vocês são Parabéns incríveis. para você também. Para você por ter esse programa, por estar indo conhecer lugares novos, conhecer pessoas. Admiro. E movimentar, igual vocês querem, a união dos corretores imobiliários, a gente vê que a nossa região aqui é muito forte no empreendedorismo. E precisa de mais união também. Precisa. Então a gente gosta de, pelo menos, colaborar um pouco com isso, tanto com o Insight quanto com os outros projetos nossos, para unir esses empresários e juntos eles se ajudarem a crescerem ainda mais. Sim, Tá bom? parabéns, muito obrigada pelo convite. A gente que Obrigada. agradece. Se você ainda não deu o seu like, pelo amor de Deus, né? Já clica no gostei, já manda para os seus amigos, conhecidos, quem é da área imobiliária, quem não é também, quem quer entrar, porque aqui tem muito insight para compartilhar com eles. E claro, se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada.